Olá minha querida, olá meu querido, tudo certo com você? Seguinte, agora eu vou falar um pouquinho sobre a natureza dos indicadores. A grande moda durante um período foi falar de eficiência e eficácia, que a gente vai falar mais adiante, com bastante calma. Mas, depois de um tempo, isso caiu num certo desuso, certo? E não se falava mais em eficiência e eficácia e começou a utilizar essa terminologia de natureza dos indicadores, que é uma terminologia não tão recente assim, mas que alguns concurseiros deixavam passar. Então, como aqui a gente não deixa passar nada, vamos falar da natureza dos indicadores. Maravilha! Seguinte, a gente tem alguns indicadores e esses indicadores, via de regra, vão trabalhar com 4 elementos: indicadores de insumo, indicadores de resultado, impacto e processo. Logo de cara, é importante você verificar cada um deles e como que eles vão trabalhar. Os indicadores de insumo, eles vão trabalhar em relação à disponibilidade de recursos de uma organização. Exemplo, quantidade de leitos em um hospital. Isso é um indicador de insumo. A gente também costuma chamar esses indicadores de insumo de indicadores que vão trabalhar a abrangência de atendimento, certo? Por quê? Percebe, quando eu falo a quantidade de leitos que tem um hospital, eu consigo fazer essa compreensão e esse entendimento de como que esses insumos vão auxiliar no atendimento, de qual que é a abrangência do atendimento. Se eu disser que são 500 leitos, eu digo que eu vou poder atender até 500 pessoas, né, 500 pacientes, certo? Então essa é a grande intenção dos indicadores insumo. Maravilha? Maravilha. Depois nós temos os indicadores de resultado, indicadores resultados. Aquele que vai verificar a eficácia, lembrando que eficácia é sempre quando você alcança o objetivo, a gente vai ver isso mais adiante com mais calma, mas a eficácia é quando você alcança o resultado, alcança o objetivo. Então os indicadores de resultado são aqueles indicadores que vão medir o quanto de resultados eu estou atingindo, certo? Depois desse você tem os indicadores de impacto. Os indicadores de impacto são aqueles indicadores que vão desdobrar os efeitos, os desdobramentos, os impactos na sociedade. Como, por exemplo, eu vou trabalhar qual é o nível, qual foi a diminuição do nível de o aumento do nível de alfabetização das crianças. Isso é um impacto na sociedade. Satisfação do cliente, impacto na organização, certo? Então, esses são os indicadores de impacto. E por último, você vai ter os indicadores de processo, aqueles que vão verificar quanto custa os processos e qual que é o tamanho desses processos, certo? Então, a gente tem aí a natureza dos indicadores. Maravilha? Maravilha. Assim como a gente trabalha a natureza dos indicadores, a gente também utiliza uma tipologia chamada tipologia de Graças-Rua, que vai trabalhar 3 tipos de indicadores: os indicadores estratégicos, os indicadores de processo e os indicadores de projeto. Os indicadores de processo, depois eles são subdivididos, certo? Então é importante que você entenda eles. Os indicadores estratégicos, eles vão verificar o quanto a sua organização alcança a sua visão de futuro, o que significa dizer o quanto que a sua organização está trilhando a estratégia que foi colocada, certo? Uma forma de verificar esses indicadores estratégicos é justamente se a percepção das pessoas está alinhada com aquilo que o planejamento estratégico definiu, certo? Quando eu falo de indicadores de processo, eu vou entrar naquela mesma batida de indicadores de produtividade, que nada mais são do que indicadores de eficiência, custo-benefício. Indicadores de qualidade, a percepção aqui da eficácia dos meus serviços, certo? Quanto eu alcanço a qualidade como resultado. Indicadores de efetividade, o impacto que seria o resultado pós-resultado, os efeitos após o resultado alcançado. E os indicadores de capacidade, muito parecida com os indicadores lá, quando a gente fala dos indicadores de insumo, certo? Então vamos falar qual que é a capacidade de atendimento. E os indicadores de projeto são comuns quando a gente fala de projetos, que a gente fala da aferição do quanto que esse projeto e como que esse projeto está sendo desenvolvido. Maravilha? Aí quando você tem, por exemplo, um projeto de um novo veículo, você consegue, dentro dos indicadores de projeto, verificar o quanto que isso já está sendo alcançado. O estudo para uma prova é um indicador de projeto, certo? Quando você está lá num ambiente virtual de ensino, de muitos cursos que tem por aí, você não tem lá o quanto do curso você já viu, certo? Você mede lá o quanto do curso você já viu, isso é um indicador de projeto.
quando esse projeto já aconteceu. Maravilha? Os indicadores também têm algumas variáveis, uma delas é o custo, quanto custa a ação, qual que é o custo inicial da ação, qual que é o custo global. Tempo é um indicador, certo? Quanto, se ele está dentro do prazo, quanto leva cada tarefa para acontecer. Quantidade, quais são os níveis esperados dessa quantidade, qual que é a demanda que está trabalhando, se ela está sendo atingida ou não. E qualidade aqui bem relacionado à satisfação. Você tem um rol de exemplos no seu quadro. Maravilha, pessoal? Maravilha, pessoal. Continua comigo, agora a gente vai falar sobre eficiência, eficácia e efetividade. É muito importante que você fique atento, isso realmente não cai em prova, despenca. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.